Olá, eu sou a Basília Rodrigues e este é o podcast Saúde Sem Rótulo do Instituto Consenso. Hoje a gente vai falar sobre a pesquisa que trata sobre a aplicação de tratamentos fora do rol da ANS. A aplicação do que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 7265. Os autores aqui da pesquisa STF e os critérios para a concessão de tratamentos extra-rol, aspectos jurídicos e científicos, são Daniel Wang, professor da FGV Direito de São Paulo, doutor em Direito pela London School of Economics. Também Denizar Viana, médico, doutor em Saúde Coletiva, professor de Medicina da UERJ e também do Instituto, superintendente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES. Muito obrigada pela participação dos senhores. Bom, que a gente sempre trata, o que tem no rol e o que tem fora do rol, pode ser atendido também ou precisa seguir os limites pré-estabelecidos do rol da ANS? É possível, então, hoje no Brasil, a população ter acesso via planos de saúde a tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS? Professor Daniel. Bom, acho que desde a 9656 começou o debate sobre a natureza do rol, se ele é exemplificativo ou se ele é taxativo. Porque se ele é taxativo, ele vai estabelecer o mínimo, mas também o máximo que a operadora ela é obrigada a custear em termos de tratamento e os pacientes, os usuários têm direito a ter acesso, né? Então, assim, não pode ser abaixo disso, mas também não existe obrigação jurídica de ir acima do rol, a não ser que tenha algum contrato, algum acordo contratual no sentido contrário. Por outro lado, se o rol ele é exemplificativo, ele estabelece o mínimo, a operadora não pode oferecer menos que isso, mas ela não estabelece o teto. Então existe a possibilidade de você ir além do que esse rol estabelece, e é isso que abre o caminho para a judicialização, por exemplo. Então, esse foi um debate que ocorreu desde sempre, teve decisões importantes do STJ, teve reforma legislativa, e a decisão do STF na ADI 7265 tenta dar contornos mais definitivos. E a resposta do STF não é nem sim nem não é nem se é taxativo ou se é exemplificativo. Ele vai falar que, em regras, respeita-se o rol, mas ele estabelece algumas exceções, algumas condições para concessão de tratamento fora do rol e condições, comparado aos critérios anteriores, mais rigorosos. Faltava, então, determinar isso, né? Esses objetivos ou critérios concretos do que pode ser atendido, do que pode ser oferecido aos segurados nos planos de saúde que está fora do rol da ANS. Eu acho que essa edição do nosso podcast Saúde Sem Rótulo é a combinação perfeita entre direito e medicina. Então, agora, falar aqui com o segundo participante, também autor dessa importante pesquisa, Denizar Viana. Em que medida o senhor acha que a aplicação agora desse julgado no Supremo Tribunal Federal de fato está acontecendo no Brasil? Basília, isso foi um marco nesse processo de decisão, né, de qual seria a cobertura das tecnologias extra-rol. O que trouxe, primeiro, foi definir claramente quais são os critérios para essa excepcionalidade. Isso é importante porque isso qualificou muito o processo. Especificamente no tocante da medicina, trouxe critérios da medicina baseada em evidências para essa decisão. Porque a gente sabe que a medicina ela é cercada de muita incerteza na tomada de decisão, da eficácia, Será da que segurança. pode, não? Exatamente. Qual é o paciente que mais se beneficia? Quando essa decisão coloca a necessidade de evidência científica de alto nível, ela orienta que a partir de agora, isso vai balizar o processo decisório do magistrado. E ele vai receber um suporte, provavelmente dos NATJUS. O NATJUS é uma instância que olha os estudos científicos e pode recomendar ou não ao juiz aquela decisão. Então, é um avanço importante, muito importante, e a gente espera, a decisão é recente, sobre a pergunta do impacto, que isso, à medida que o tempo vai passando, no primeiro grau, o juiz de primeiro grau cada vez se utilize mais dessa decisão do STF para suas decisões
de liminares e assim por diante. Sim, sim. Quando a gente fala do STF, a instância máxima do Poder Judiciário, mas como o senhor muito bem lembrou, doutor Wang, é uma discussão que já vem sendo feita em outros tribunais mesmo, como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Você pode explicar melhor para a gente a construção desse pensamento? Quando a gente fala de outras ações, como recursos especiais que já tramitaram no STJ, a resposta desses recursos, ou a dúvida até em relação a essas respostas, que acabou levando o caso para o STF, ou o senhor acha que o caminho trilhado até então já estava fornecendo resultados? Na verdade, você tinha uma decisão do STJ estabelecendo a natureza taxativa do rol, mas uma taxativa com exceções. Ela estabelecia uma série de exceções. Só que, como uma reação a essa decisão do STJ, veio uma mudança legislativa, a 14454, que muda a Lei 9656, para tentar recolocar a natureza exemplificativa do rol, né? Porque, só para dar um contexto um pouco mais amplo, os tribunais inferiores no Brasil, na maior parte das vezes, consideravam que o rol era exemplificativo. Ou seja, era tranquilo você conseguir um tratamento extra-rol, porque a ideia é que o rol era exemplificativo. O STJ ele tenta mudar essa dinâmica, mas essa dinâmica anterior do rol exemplificativo, ele é retomado pela legislação, a 14454. O STF é uma forma, da decisão do STF, na DI 7265, tenta talvez superar essa discussão se é exemplificativo ou taxativo, e estabelecer que sim, é possível o acesso a tratamentos extra-rol, desde que sejam estabelecidos, desde que sejam atendidos critérios muito bem delimitados. E é isso que traz a conexão entre a medicina e o direito, porque o próprio STF, ele traz a medicina para análise judicial. Ele traz a medicina para análise judicial, quando ele fala de medicina baseada em evidência, e evidência de alto nível, e também quando ele traz para a decisão judicial a necessidade de se consultar os núcleos de assistência técnica do judiciário, os NATJUS. Os núcleos de assistência técnica, é assistência técnica médica, inclusive? É nesse sentido ou jurídica? É uma avaliação médico-científica. Então, é uma avaliação da literatura com relação ao tratamento que está sendo pedido. Porque qual que era uma dificuldade no passado? Vinha uma demanda judicial e o juiz, a juíza, obviamente que não tem a capacidade de fazer uma análise sobre segurança e eficácia desse tratamento. Sim. E não sabia o que fazer. Hoje existe a possibilidade de se consultar, existe a obrigatoriedade de se consultar esses núcleos de assistência técnica. Bom, olhando para esse histórico, a gente vê que o STF também foi importante para reafirmar a constitucionalidade de dispositivos da lei, do que já está esgotada a discussão, né? Porque não precisa trazer desde o início essa premissa do que é exemplificativo, né? E o que seria obrigatório. Acho que isso é um avanço, né, nas discussões. Você acha que chegou ao fim? Não vai ter mais ação para tratar sobre essas dúvidas do que está dentro ou fora do rol? Basília, o cidadão ele tem constitucionalmente o direito de judicializar, só que a judicialização na saúde ela tem que ser a exceção e não a regra. Para algumas demandas ela virou a regra. É bem provável que agora, a partir da DI 7265, como isso qualificou muito o processo, você possa mitigar bastante essa judicialização. Não que ela vai acabar, mas ela passa a ser a exceção de demandas que eventualmente surjam, que é parte do processo. E a gente tem que lembrar também que a ciência avança, a tecnologia avança, outros desafios surgirão, que há necessidade de você rever o modelo regulatório, o próprio posicionamento do judiciário, mas eu entendo que, momentaneamente, isso é um marco nesse processo. A gente avançou. A mesma pergunta para o senhor. A gente vê aí essa ligação na busca de coerência sistêmica entre a judicialização da saúde suplementar e a judicialização contra o SUS. E como o senhor muito bem lembrou, ninguém está dizendo que a justiça findou este debate e não precisa mais mover ações judiciais, não precisa mais buscar os seus direitos, porque isso vai muito do convencimento de cada um, né? Às vezes não foi alcançado
ou foi assegurado todos os tratamentos que importam à população. Na sua avaliação, doutor, o que a gente pode esperar, então, daqui para frente? Eu acho que tem algumas perguntas para as quais eu não tenho uma resposta. A primeira pergunta é se esses precedentes do STF, seja no caso da saúde pública quanto no caso da saúde suplementar, se eles vão ser seguidos pelos tribunais inferiores. Porque uma coisa é você estabelecer os critérios distributivos em abstrato, essas são as regras. Outra coisa é a aplicação dessas regras em caso concreto. Então, assim, eu não tenho certeza absoluta de que, embora vinculante, ele seja seguido pelo próprio STF. Tá bom? E acho que outra pergunta que surge também é como vai ser feita a discussão sobre análise científica. Porque nem sempre a resposta, e aí o Denizar pode me corrigir se eu estiver errado, a resposta da evidência vai ser um claro sim ou não. Uhum. Você vai ter uma zona de probabilidade, uma zona de incerteza. O que vai dar margem a debates. Debates que não vão ser jurídicos, mas talvez debates médicos. Sobre quando que você tem, de fato, essa evidência de alto nível, quando você ainda não tem essa evidência de alto nível. E acho que essa zona cinzenta, esses espaços de divergência, essa zona de incerteza, ela pode retornar na forma de judicialização. A decisão me parece uma grande valorização científica, né? Porque coloca peso no dado concreto, no dado técnico. Você precisa desse atendimento baseado em que critérios? Então vamos nos aprofundar neste tópico. Se tiver um pedido médico, se tiver uma prescrição médica sozinha, ela basta? Não. Isso foi uma mudança importante. Não basta uma prescrição. A prescrição é o ponto de partida desse processo. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Quando você fala desses critérios científicos, e realmente esse é o ponto, ele começa a aprofundar exatamente essa questão que o Daniel comentou. Realmente o tratamento faz sentido para aquele paciente, ele tem critérios no método científico de eficácia, de segurança. Em alguns momentos podem ter zonas cinzentas, porque a medicina também existe uma incerteza biológica na ciência médica, mas é um grande avanço, porque hoje nós temos recursos validados pela literatura internacional que podem orientar, de uma maneira geral, se aquele estudo é um estudo de qualidade, por exemplo, um ensaio clínico controlado, randomizado, realmente foi de qualidade, foi bem planejado, bem executado, bem analisado, e aqueles resultados fazem sentido para o paciente. Essa é a pergunta e que o magistrado hoje vai receber desse grupo de consultoria, que é o NatJus, para orientar a decisão dele. E quando a gente fala desses requisitos para concessão judicial, são quantos? Ou o senhor pode citar alguns dos exemplos? E o paciente ou o conveniado precisa preencher todos esses requisitos? Eles são cumulativos ou um ou outro, ou a maioria deles já bastaria? Os requisitos eles são cumulativos. Precisa preencher todos. Para o judiciário, pelo menos de acordo com a tese, para o judiciário poder conceder um tratamento, o paciente precisa satisfazer todos esses critérios, né? São vários critérios, eu vou pincelar alguns mais importantes, né? Um critério é a medicina baseada em evidência. Então, a prescrição médica é um desses critérios, né? É um desses critérios, mas não basta. Ela é necessária, mas não é suficiente. Você precisa também demonstrar a eficácia do tratamento com base em medicina baseada em evidência. Então também não basta um estudo ou outro. Você precisa ser capaz de mostrar que você conseguiu coletar a melhor evidência que existe e que você fez uma análise de qualidade dessa evidência para justificar uma certa recomendação de uso desse tratamento. Eu acho que tem um outro critério muito importante também, que é o juiz já não pode mais ignorar as decisões regulatórias. Então, por exemplo, se um tratamento ele foi avaliado pela ANS e foi recomendado, e foi incorporado para o rol, esse é um direito do paciente, não tem discussão. Perfeito. Tá? Se ele foi avaliado e não foi incorporado pela ANS, pela tese também não teria discussão. Não cabe ao judiciário, que não é um órgão técnico, não tem conhecimento técnico, passar por cima da decisão de uma agência regulatória.
qual vai ser o espaço da judicialização? Aqueles casos em que ainda não tem uma análise da agência regulatória. Então, assim, a decisão, ela, se for seguida, ela dá um papel muito mais residual à judicialização da saúde. E ela devolve para a ANS, devolve para a agência regulatória a centralidade na avaliação de tecnologia em saúde e a centralidade na tomada dessas decisões, que são decisões difíceis e que envolvem frequentemente escolhas trágicas. Doutor Denizar, o que significa, na sua avaliação, essa importância ou valorização à evidência científica de alto nível, né? De alto nível, de alto teor de validação. Por que cobrar tanto se a pessoa está na outra ponta necessitando desse tratamento? Por que cobrar tantos requisitos, tantos critérios? Basília, eu não vou chamar de cobrança, mas esses requisitos, né, eles são necessários, inclusive, para a proteção do paciente. Porque antes da gente discutir a questão econômica, nós estamos discutindo segurança daquele tratamento e eficácia. Se o tratamento, principalmente no mundo atual, onde esses tratamentos, esses medicamentos, eles são registrados na Anvisa, por exemplo, em fase muito precoce ainda da pesquisa e desenvolvimento, e não tem uma evidência tão robusta, pode ser que determinada condição pode trazer mais risco do que benefício para o paciente. Então, essa é a primeira questão importante. Esse passo a passo necessário é para garantir segurança do paciente. E ele tem uma característica que hoje é adotada no mundo inteiro. O STF não inventou nenhuma história, né? Isso é adotado, que chama-se avaliação de tecnologia em saúde, que é um processo que faz exatamente isso, de buscar a melhor evidência científica sobre aquela questão para poder orientar a decisão, seja de um médico, no plano individual, seja de uma política pública ou até na questão de um magistrado. E existem estudos que passam a impressão de já serem muito rigorosos, né? Ainda que não sejam suficientes, tem muitos estudos que seguem um tempão sendo colocados em campo, tentando buscar confirmação de alguma tese. Então, eu queria até que o senhor explicasse para o nosso espectador a importância de um estudo clínico randomizado e por que ele não é suficiente, né, sozinho. O que deve ser observado na leitura de uma revisão sistemática com meta-análise. Então parece assim, bom, vocês foram ali no fundo do assunto, né, se aprofundou tecnicamente naquele assunto e talvez não seja ainda o suficiente. Muito boa a tua pergunta, Basília. O fato de ter um ensaio clínico não significa que aquilo tem qualidade. O melhor exemplo é a cloroquina na época da Covid. Por quê? Porque foi gerado um ensaio clínico, na época, por um médico francês, Didier Raoult, um estudo, uma série de fragilidades, mas era um ensaio clínico. E, num primeiro momento, as pessoas começaram a usar aquela informação como sendo uma verdade. Qual é o propósito desse passo a passo da medicina baseada em evidências? É olhar esses critérios no detalhe. Você já começou. Randomização. Fundamental, porque é ela que garante que os grupos que estão sendo analisados estejam equilibrados em relação aos fatores prognósticos. Né? Se eu dou um tratamento para um grupo A versus o grupo B, eu tenho que garantir que os fatores prognósticos também estejam balanceados ali. Só a randomização faz isso, porque ela garante essa distribuição. Outros critérios de cegamento do estudo, de tempo de segmento daquela população, tudo isso é avaliado não de uma forma puramente... Existem instrumentos que aferem a qualidade do estudo. Quando você falou da revisão sistemática, existe um instrumento chamado AMSTAR, que a literatura internacional reconhece como uma forma de você avaliar. Aquela revisão sistemática foi bem feita. Ou não. Porque imagina o seguinte, revisão sistemática é reunir os estudos para chegar a uma conclusão final. Se eu selecionar só os estudos de baixa qualidade, eu vou chegar a uma conclusão errada. Se eu coloco, uma expressão em inglês, mas se eu coloco lixo dentro, vai sair lixo fora. Então eu tenho que saber os critérios que o autor utilizou para selecionar os melhores estudos e poder apresentá-los. O estudo, a gente volta a chamar atenção para vocês, olha, aqui realizado pelo Instituto Consenso Convergência em Saúde, STF, os critérios para concessão de tratamentos extra-rol, aspectos jurídicos e científicos, fala também da qualidade da evidência
e da força da recomendação. Tem um capítulo especial sobre o sistema GRADE, tá certo? Chamar assim, que importa nessa análise de quais elementos seguem mesmo, são validados, né? Podem ser validados. A minha pergunta para o senhor, Dr. Wang, é: essa qualidade da evidência e a força da recomendação tem o mesmo patamar, são a mesma coisa? Posso transferir a pergunta para o universitário? Pode. Isso foi boa a tua pergunta. Inclusive, eu vou pegar o exemplo que o Daniel já me deu recentemente. Quando você olha um ensaio clínico, você está olhando um estudo, você está olhando uma peça do quebra-cabeça. Quando eu reúno todas essas peças, eu vou ter uma visão geral. O GRADE faz isso. O GRADE é essa avaliação final. O que ele tem de positivo? Ele faz uma recomendação. Primeiro ele diz o nível final daquela qualidade da evidência. Olha, é alta. Aí quem vai tomar a decisão, eu tenho uma qualidade alta de evidência. Ou muito baixa, que vai fazer com que ele exclua. E a recomendação, tem uma forte recomendação de usar aquele tratamento ou uma baixa recomendação. Então, sintetizando, o ensaio clínico analisa de forma unitária. Depois que você reúne tudo e consegue ter uma visão global, você usa o GRADE para fazer essa síntese final. A gente já chegou à conclusão aqui de que a judicialização da saúde não chegou ao fim, apesar desse aperfeiçoamento, até da técnica jurídica, né, de ouvir também os grupos científicos, médicos, mas a judicialização da saúde não chegou ao fim. Eu queria que então o senhor trouxesse para o nosso espectador qual a mensagem central de um dos capítulos aqui da pesquisa que trata disso, da judicialização da saúde suplementar. Se não chegou ao fim, no mínimo, a gente pode afirmar que daqui para frente novos focos, novas questões vão ser levadas à justiça, para não dizer que a gente está debatendo sempre sobre o mesmo. Ao resolver alguns problemas, então abre-se caminho para novos pedidos, né, novos passivos. Acho que é uma pergunta muito interessante, porque talvez a judicialização menos qualificada, essa tende a desaparecer, uma judicialização por um tratamento sem qualquer tipo de evidência. Assim, que era muito comum, que era muito comum. Movimentar a justiça com esses pedidos ocos. Isso provavelmente vai desaparecer. O que vai ter, talvez, seja a judicialização naqueles casos mais complexos, aqueles casos que mesmo talvez especialistas vão ter alguma divergência sobre se tem evidência alta ou não tem, ou se a evidência que existe, ela justifica ou não uma indicação. Então, acho que vai ter uma grande qualificação dessa judicialização. E o que vai chegar para o judiciário, se os critérios forem bem aplicados, vão ser casos em que você, de fato, você tem um debate, você tem, de fato, tem uma incerteza, e são questões de difícil resolução. Então, usando a analogia do lixo dentro, lixo fora, assim, as demandas menos legítimas, essas provavelmente tendem as pessoas talvez nem tentar, se o judiciário for aplicar o precedente do STF. Olha, um grande si. É um grande si. Eu já ia perguntar sobre questões de direito para o Dr. Denizar Viana, questões de medicina para Daniel Wang, mas eu vou deixar para o próximo capítulo do nosso Saúde Sem Rótulo. A gente vai deixar aqui uma descrição neste vídeo, um link para vocês que sentiram curiosidade, querem acessar esse estudo inédito realizado pelo Instituto Consenso com Denizar e Wang. Eu agradeço aqui a participação dos professores e até um próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigado.